Oi, pessoal. Módulo 4, conclusão. A gente vai falar um pouquinho de como fazer, então, a conclusão da nossa redação. O que é uma proposta de intervenção? Todos os anos, o texto da proposta de redação do Enem é igual, gente. O que muda é o tema que vai dentro dessa estrutura textual, tá? A apresentação de uma proposta de intervenção na conclusão da redação do Enem equivale a 200 pontos, pessoal. Desse modo, se você não elaborar a proposta, a sua nota máxima vai chegar a 800 pontos só, tá? Então, como fazer, então, essa proposta de intervenção? Vamos lá? Elementos da proposta de intervenção. Quer dizer que, então, a minha proposta de intervenção, ela deve conter esses 5 elementos para ser uma ótima conclusão. Então, vamos lá. Eu preciso saber da ação, o agente, o modo, o efeito e o detalhamento, que é a explicação e os exemplos, tá bom? Vamos em frente. Ação. Gente, é extremamente importante o que vai ser feito, né? Então, na sua proposta de intervenção, ela deve partir de uma ação concreta para intervir no problema. Para isso, pergunte a si mesmo, o que é possível fazer para intervir no problema que foi me apresentado lá no tema? Tá? Gente, normalmente essa ação ela vai ser marcada por um verbo propositivo. É comum que os candidatos pensem no verbo conscientizar como uma ação da proposta de intervenção. No entanto, ele não é um verbo válido como ação, gente. Isso porque conscientização não é uma ação visível, tá? Conscientizar acaba sendo o efeito, né, que a proposta vai causar na ação. Então, você vai fazer uma ação para conscientizar. Tá? Então, a conscientização é o efeito da sua ação. Pense no que você poderia fazer a partir de um verbo de ação para criar a conscientização. Por exemplo, é preciso criar campanhas a fim de conscientizar a população. Então, quer dizer que, nesse caso, criar campanhas foi a ação e conscientizar a população é o efeito que eu estou criando usando as campanhas. Agente. Depois de pensar na ação, você deve informar quem seria o responsável pelo seu planejamento e execução. É muito comum que a responsabilidade seja de órgãos governamentais, como ministérios, prefeituras e secretarias. Outras possibilidades de agentes são as famílias, escolas e ONGs, que é quem vai trabalhar então aquela ação para que nós tenhamos um efeito no final, tá bom? Modo. Também é necessário deixar marcado de que modo a ação vai ser colocada em prática, tá, gente? No caso da criação de campanhas, por exemplo, para apresentar o modo, você poderia escrever que elas se efetivariam por meio de divulgação na televisão, na rádio, por meio de algum tipo de campanha. Uma dica para você indicar o modo é utilizar a expressão por meio de. Evitem através de, porque a palavra através, ela quer dizer atravessar. Tá? Ela não quer dizer que você está usando um meio para executar alguma coisa. Efeito. O efeito se refere ao objetivo da ação, é o resultado, né, que você espera obter com a tua intervenção. Se o problema da redação fosse, por exemplo, né, mobilidade urbana, você poderia escrever: é importante criar campanhas a fim de melhorar o trânsito nas grandes cidades. E melhorar o trânsito nas grandes cidades seria o quê? O efeito, então, da sua ação. Detalhamento. Os detalhamentos nada mais são do que os exemplos e explicações dos 4 elementos, tá? Sobre aqueles 4 elementos, então, que a gente viu até aqui. Aqueles 4 elementos que você deve fazer, então, para alcançar aí uma eficiência na sua proposta de intervenção. Então, quais são os 4 elementos? Ação, agente, modo e efeito, tá bom? O detalhamento seria juntar todos esses 4 elementos em um pensamento só. Vamos a um exemplo para que você entenda melhor. Suponha que a sua ação e agente sejam descritos da seguinte forma: é preciso que o Conselho Nacional de Trânsito promova a criação de campanhas. Com a adição de detalhamentos, a frase poderia ficar assim: é preciso que o Conselho Nacional de Trânsito promova a criação de campanhas que relacionam a questão da mobilidade urbana com a criação de ciclovias. Pronto, sua proposta de intervenção já estará mais detalhada, basta acrescentar o modo e o efeito.
Um modo por meio de campanhas e estruturações físicas nas ruas, por exemplo, né? Pintar, consertar o asfalto, colocar as ciclofaixas, essas coisas. Efeito: melhoria do trânsito e bem-estar geral da população, tá? Então você tem aí o quê? Um efeito benéfico na população se você conseguir produzir toda a sua campanha de intervenção, a sua proposta de intervenção. Por isso que a sua proposta de intervenção ela tem que ser viável, gente. Pessoal, perceberam então que a proposta de intervenção ela tem que estar muito dentro da realidade, tá bom? Para que ela possa realmente ser praticada, ser efetivada. Até a próxima aula, pessoal!